Então, sejam todas muito bem-vindas a essa educação continuada da nossa rede. Hoje é um dia de informação e a gente vai falar um pouco de como a gente pode cuidar do nosso corpo, da nossa parte respiratória, da nossa imunidade, através dos produtos da doTERRA, para a gente aguentar essa mudança climática. Então, vou compartilhar minha tela e a gente vai começar a conversar um pouquinho. Vocês podem mandar as coisas no chat também. E aí, depois, no final, eu vou abrir para tirar dúvida, para conversar um pouquinho mais com vocês. Eu só. Estou continuando. Como que eu faço aqui para conseguir admitir as pessoas aqui? Bom, se vocês escutarem crianças ao fundo, vocês não reparem, porque tem um pai fazendo tarefa com as crianças ali no fundo, é vida real. Tem uma pequenininha que não aguenta ficar muito longe da mãe, então é a vida acontecendo mesmo, podendo empreender e trazer informação para vocês com a vida acontecendo ali fora. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Sim? Então tá bom. Vou ver, olhando aqui se tem mais gente para admitir. Acho que por enquanto não. Então, se vocês não me conhecem, meu nome é Carolina Diniz, eu sou consultora de bem-estar da doTERRA já fazem 6 anos, desde agosto de 2020. Hoje eu falo que eu sou empresária e eu peço consultoria na área de saúde e bem-estar natural, com foco na qualidade de vida das pessoas através dos óleos essenciais e outros produtos da doTERRA. E também a gente trabalha com um negócio que é mentorear mulheres que também desejam trabalhar nessa área de saúde natural. E eu encontrei um caminho na doTERRA para cuidar da Helena, essa é minha filha Helena, e se tornou uma mudança de estilo de vida. Então, quando ela tinha 1 ano, ela pegou uma série de febres, ela não tinha sintomas, mas ela ficava com febre, ficou com febre 4 meses. E a gente levou ela nos pediatras, em tudo quanto é tipo de pediatra, e sempre faziam o uso de medicação de antibiótico com ela sem uma explicação bacteriológica. Até que eu levei ela num especialista e ele viu que era uma parte viral, que ela estava pegando os vírus recorrentes e pediu para eu trabalhar a imunidade dela de alguma forma natural. Na época tinha a opção de usar um medicamento chamado Caloba, que é muito bom no mercado, muito eficiente, mas o custo-benefício dele não era, porque o valor dele e o tempo que ele durava, para mim não era viável, ia ficar muito caro. E aí coincidiu de três amigas apresentarem os óleos da doTERRA e eu começar a usar elas. Foi bem no estouro da pandemia, que foi em agosto de 2020, e aí meu kit chegou, a gente tinha acabado de passar pela contaminação da Covid e estava com muitos sintomas, a gente estava com muitos sintomas pós-Covid. E a minha mãe chegou a ser internada, teve fibrose pulmonar e tudo mais. Então, os olhos auxiliaram a gente demais. Então, assim que meus olhos chegaram, em 15 dias eu já vi resultado no quadro da Helena, porque ela não voltou a ter febre, não voltou a precisar usar medicação. E vi um quadro muito rápido de melhora da minha mãe e o meu também pós-Covid. Então, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, natural. E estou vendo tanto resultado de tão pouco tempo, assim, eu preciso falar para mais pessoas. Então, a gente já vem, a educação continuada hoje é um assunto que eu gosto muito de falar, por isso que as meninas chamaram para eu compartilhar com vocês, que é essa parte do sistema respiratório. Eu fui uma criança extremamente alérgica desde criança, desde muito pequenininha, né? Fui uma criança desde muito pequenininha, muito alérgica. Cresci extremamente alérgica e estava na vida adulta extremamente alérgica até chegar nessa fase que a Helena nasceu e eu conheci os óleos essenciais e comecei a fazer um tratamento com o alergista. E ele me desmamou das medicações que eu tomei a vida toda. E estudando sobre os óleos essenciais,
eu comecei a estudar um pouquinho sobre também alimentação e ver como que a alimentação estava ligada diretamente com a minha parte respiratória. A mudança climática, ela vai mexer muito mais com o corpo do que a gente imagina. E normalmente o sistema respiratório é um dos primeiros a sentir. E aí tem pessoas que passam pior esse momento de seca e tem pessoas que ficam piores no momento de umidade. Aqui onde eu moro hoje, eu moro no interior de Goiás, a gente chama Sudoeste Goiano, né? Que é Mineiros, divisa aqui com Mato Grosso. Aqui o clima nos 12 meses do ano são muito ruins para mim, porque 6 meses chove muito e tem muita umidade, e a umidade é pior para mim do que o tempo seco. E nos outros 6 meses o tempo é muito seco e também vem as ameaças sazonais, viroses, vírus, gripes e tudo mais. Então, a minha qualidade de vida aqui, assim que eu mudei para cá, ficou péssima, porque eu passei os 12 meses do ano à base de medicação de antialérgico, que quem é alérgico já sabe, né? Predicin, corticoide, os ites da vida, os antialérgicos da vida, remédio do nariz e por aí vai. Tinha aquele combo completo. Tinha o corticoide, tinha o antialérgico, tinha o remédio do nariz e era um ciclo sem fim, porque todo tipo de meses do ano aqui a minha alergia ficava ruim. Na cidade que eu morava antes, em Barretos, interior de São Paulo, eu tinha uma qualidade de vida um pouquinho melhor, porque lá o tempo é seco o ano inteiro, os 12 meses é seco. Então eu ligava o umidificador e ficava um pouco melhor. Só tinha que cuidar ali da imunidade para melhorar e não pegar as questões virais que essa época do ano traz, né? E aí, através dos óleos essenciais, estudando sobre eles, estudando sobre alimentação e fazendo desmame desses medicamentos junto com o alergista. Hoje faz 6 anos que eu consigo passar por todas as fases do ano só com controle dos óleos essenciais. Então, eu tô gestante, gestante não pode usar medicação, eu tô de 6 meses. A gente não pode usar medicação alérgica. A parte da estamina do corpo, por conta dos hormônios, aumentam na maioria das gestantes. Na gravidez da minha filha do meio e nessa, o meu nível de estamina aumentou. Então, a alergia da pele também aumentou, que nem no meu caso da rosácea. E eu consigo tratar naturalmente com a alimentação e o uso dos óleos essenciais. Então, hoje é uma qualidade de vida que eu e minha família temos há 6 anos, que eu não troco por nada e não tem como eu não falar para outras pessoas sobre esses benefícios. Então, antes de falar um pouquinho sobre os óleos essenciais, eu tenho que trazer isso para vocês, que é a parte da alimentação. Uma sabedoria, um dos necessita. Que foi assim, o que uniu junto com os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles vão dar resultado? Vão. Você vai ter uma melhora na sua qualidade de vida, com certeza. Mas a nível do que eu tenho hoje, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês e eu não tô com coriza, eu não tô com tosse, não tô com nada, mexi com blusa que tava guardada, atacou um pouquinho, a minha alergia, consegui entrar com os olhos e melhorou o resultado. Já tô boa aqui com vocês. Em outra época, eu estaria com o olho inchado, estaria coçando, estaria vermelha. Eles vão ajudar vocês? Vão. Só que a gente tem que entrar com a parte da alimentação também, tá? Então, pessoas que têm alimentação rica em industrializados, glúten, leite e açúcares são os principais fatores que atacam o intestino, e o intestino ele está ligado diretamente tanto com o nosso sistema imunológico quanto com o nosso sistema respiratório. No caso, investigando essa parte imunológica da minha filha e a minha, eu descobri que a gente tem a PLV, que é a alergia à proteína do leite. Não é um estado grave que a gente chega a fechar a glote nem nada, a gente pode tolerar de vez em quando fazer ingestão de algum derivado de leite, só que acarreta no nosso sistema imunológico. No meu caso das minhas filhas, não ataca diretamente o sistema digestivo e ataca o sistema respiratório. Então, a gente já fez diversos testes de pele, de sangue, para ver essa questão, para comprovar por exame que a gente tem a PLV, só que a gente não conseguiu ter esse resultado,
Porque a gente é alérgica tardia. A gente faz a ingestão e passa a ter reação depois de 3 dias. E nenhum desses exames fazem o teste depois de 3 dias em você. Geralmente é momentâneo. Eles colocam em você, esperam algumas horas e colhem o sangue ou olham sua pele. E então a gente não tem. A gente tem a que falam que é a reação tardia, que é depois de 3 dias. Então, hoje, quando eu atendo uma cliente com problema de sistema respiratório, eu sempre pergunto para ela como que é a alimentação, se tem suspeita de algum tipo de alergia, se ela está aberta a fazer a restrição desses alimentos para a gente fazer um teste. Aqui em casa, o glúten e o açúcar não atacam diretamente a gente, mas a gente sabe que não faz bem para o intestino, né? E quando a gente fala em excluir o alimento para fazer o teste, para ver se você tem uma melhora do seu quadro respiratório, de adenoide, de ronco, de rangimento dos dentes, a gente fala aí em torno de 60 dias, tá? As clientes acham que vão tirar uma semana o leite e o derivado e que já vai melhorar e que já vai resolver resultado, e não, infelizmente, o nosso intestino e o nosso corpo demora em torno de 60 dias para responder nessa parte dessa limpeza intestinal e a gente conseguir começar a ver uma melhora no quadro respiratório. Então, quem é consultora de bem-estar, se você tiver uma cliente que fale e reclame de recorrência de parte respiratória, investigue com ela essa parte de intolerância alimentar. Normalmente, quando você faz a pergunta, a pessoa já responde: Ah, eu não caio muito bem com leite. Ah, eu sei que eu tenho a pele B. Ah, eu já tive refluxo por causa de leite. Ela vai te trazer alguma informação do sistema gastrointestinal dela ligado com a alimentação, tá? Aqui a gente já sabe, né, que baixa ingestão de água atrapalha o nosso sistema imunológico, não ajuda o corpo a limpar. O sono é fundamental para recuperar o nosso corpo. A parte emocional também conta. Então, são vários fatores que a gente vai mudando no nosso estilo de vida, associado com os óleos essenciais, que trazem uma qualidade a longo prazo. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Como ter uma rotina e suporte com os óleos essenciais da doTERRA. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês o que eu passo e o que eu uso muito com as minhas clientes de um modo geral. O mais conhecido, o mais famoso, que mais tem resultado desde quando eu entrei 6 anos atrás com os óleos é a bomba de imunidade, que a gente chama do Flonk. Aqui faltou o Czinho, que é o Copaíba. Então, esses óleos eles são muito bons para diversos fatores, mas para a imunidade, eles vão ajudar na regeneração celular, vão ajudar na questão de limpar a gordura e eliminar a secreção, que é o limão. O orégano é um antibacteriano muito forte, muito potente. O On Guard já é um mix de imunidade. O melaleuca ele é antifungicida e o copaíba ele é anti-inflamatório. Então a gente usa esses óleos para fazer um ciclo de limpeza mesmo do corpo. Eu falo que a gente limpa as células, a gente limpa os fungos, os vírus que tem no nosso corpo e dá aquela limpada boa. Eu sempre gosto de começar com as clientes com esse protocolo. Para crianças, eu monto o Rolon. Crianças a partir de 1 ano, a gente monta o rolonzinho. E para adultos, a gente faz na cápsula. Eu faço na cápsula vegetal e aí eu faço um ciclo de 30 dias com eles, uma cápsula por dia. E quando tem, igual a gente está passando por uma virose muito forte, né? Que é a influenza e que os sintomas estão ficando muito, muito fortes, mesmo com medicação, mesmo com cuidados médicos, mesmo com o uso dos óleos que a gente usa no dia a dia, as clientes não estão tendo uma evolução muito boa e estão tendo sintomas de recorrência. Passa 15 dias, fica ruim de novo, passa 15 dias, fica ruim de novo. Então, a gente entra com uma quantidade maior dessa cápsula de imunidade por poucos dias e elas estão tendo bastante eliminação de secreção. A quantidade de gotas por cápsula, a quantidade de cápsulas por dia, eu peço para vocês pedirem para a consultora de bem-estar de vocês auxiliarem, porque vai depender do peso e precisa desse acompanhamento para ver se você está passando bem, se não tem
nenhum incômodo. Normalmente não tem, não, tá? São super tranquilos, mas eu gosto sempre de estar acompanhando. Geralmente eu passo a descrição para cliente, ela monta e aí eu vou acompanhando ela uns 2, 3 dias para ver se tá tudo bem, tá? E esses óleos também podem ser usados no difusor e tem algumas receitinhas de xarope que fazem em mel e dão para crianças maiores de 2 anos também. Qualquer coisa vocês podem pedir para suas consultoras, que nós todas da nossa rede temos essas receitinhas e conseguimos fazer junto com vocês. Porque, por exemplo, o orégano é um óleo que ele é muito forte. Não precisa ter medo do orégano, mas tem que ter um cuidado redobrado, porque se ele cair na pele e em contato direto com a boca, ele queima. Então, o orégano a gente usa em menor quantidade. Então, por isso que eu peço para ter o acompanhamento da consultora de bem-estar, porque ela vai te auxiliar bem nessa parte. Não tenham medo, tá? Não criem aquele terror, aquele pânico dos óleos Os olhos essenciais. essenciais. A única coisa é que a gente precisa ter esse acompanhamento e tirar essas dúvidas, que é mais seguro. Outro produto que é fantástico, ele é muito prático e eu estou usando na gestação porque eu tô com indício de infecção de urina, sabe assim? Quis pegar uma infecção de urina, quis ter uma candidíase e a gente sabe que está muito ligada à parte imunológica da gestação, que é o Life Shot. Então, o Life Shot, ele já é um mix pronto, já é como se fosse um suco, né? Ele é um shot matinal pronto, com todas essas frutas e mais 3 óleos essenciais. Eu sempre falo assim: imagina você ter que comprar tudo isso numa mercearia e preparar na sua casa todos os dias para você tomar. Eu, particularmente, eu não faria, porque demanda muito tempo. Eu tenho 2 crianças pequenas, estou gestante, é aquela correria e não consigo preparar. Então, a Doterra já trouxe pronto, e junto com o óleo de frankincense, de gengibre e de tangerina. A recomendação da doTERRA é 66 ml por dia, só que depende de cada organismo, tá? Tem pessoas que respondem muito bem com 66, tem pessoas que têm que tomar um pouquinho mais. Eu, no meu caso, eu tenho que tomar menos. Eu tô tomando um shot mais ou menos de 15 a 20 ml. Ele já vem líquido, é só você armazenar ele na geladeira. Eu meço 15 a 20 ml e tomo diariamente. A sua consultora também, ou você mesmo pode fazer o teste e ver se está tirando muito o seu apetite, se está te ajudando na imunidade, se melhorou aí no banheiro, se não melhorou. E aí você vai avaliando, mas ele é para ajudar na imunidade, no funcionamento do intestino, na desintoxicação do corpo. Ele ajuda em várias questões ali. Eu me sinto muito bem com ele. E eu comecei a tomar ele, eu já tive uma resposta muito rápida na questão da infecção de urina e do princípio de candidíase. Estou em acompanhamento médico, faço o exame de urina todos os meses. Não precisamos entrar ainda com medicação e eu avisei o cliente, desculpa, avisei o médico que eu ia começar com a ingestão dele. Ele me autorizou. E ele conseguiu ver uma melhora e a gente não precisou entrar com medicação. Então, assim, eu sempre uso os meios naturais associados aos médicos, tá? Vou só tomar um golinho aqui que a grávida tá sem fôlego. Outro produto também que é maravilhoso e que vai ajudar no nosso corpo, porque é uma parte de suplementação, que é o Beautiful Power, que ele é muito popularmente conhecido como colágeno, mas eu não gosto de chamar ele de colágeno, eu chamo ele de Beautiful Power mesmo, porque eu acho que ele é muito completo para a gente falar que ele é colágeno, porque ele tem ácido hialurônico, coenzima Q10, biotina, várias vitaminas que vão ajudar no nosso intestino. Então, se eu já parei de comer aquelas coisas que inflamam o meu intestino, tô usando um suplemento e óleos essenciais que vão recuperar ele mais rápido. A tendência da minha imunidade é melhorar muito rápido. Além dele ajudar no sono, ajudar na retenção de líquido. E o sono, a gente já viu que o sono também é um grande auxiliador da nossa imunidade. E a gente tem esse lançamento que foi feito agora na convenção, faz uns 15, 20 dias, que é a creatina.
Só que a doTERRA não trouxe uma creatina comum. A doTERRA já combinou o gengibre e a cúrcuma. O mesmo gengibre e a cúrcuma que tem lá no Life Shot, tem aqui na creatina nossa também. E o gengibre e a cúrcuma, eles vão ajudar o nosso corpo a desinflamar, vão ajudar o nosso sistema digestivo. Então, o nosso corpo funcionando melhor, ele estando desinflamado, a nossa imunidade também está. Nossa, gente, eu super indico. O meu médico liberou eu fazer a injeção de todos os suplementos da doTERRA. Eu vou me observando, faço avaliação da pressão, né? Não tenho tendência a ter pressão alta, mas faço avaliação. Tô fazendo ingestão e meu médico super liberou usar todos os suplementos da doTERRA durante a gestação e também no pós-parto. A gente tem produtos prontos para imunidade também, que tem assim ótimos resultados. A linha On Guard é bem grande. Aqui eu trouxe só as duas formas de cápsula, mas lá no Flonk, lá atrás, vocês já viram a versão de 15 ml. Então, o On Guard a gente tem de 15 ml, de 5 ml. E tem também ele na versão Rolon, que já é diluído no óleo de coco. O On Guard, ele já é um mix de óleos essenciais, patenteado pela doTERRA, feito no laboratório da doTERRA, onde eles viram várias combinações de óleos essenciais que ajudam na imunidade. A gente tem até uma imagem que rodou bastante, aí os nossos grupos de clientes, de uma placa Petri com várias bactérias e pinga o On Guard, o orégano e o melaleuca. E na outra a gente pinga antibióticos mais utilizados e aí você vê a diferença e o resultado e a eficiência, a eficácia do On Guard. Esse On Guard mais ele já vem em cápsula, ele vem numas bolinhas assim. A minha filha de 6 anos, de 7 anos já consegue fazer a ingestão dele. E ele é enriquecido com pimenta preta, orégano e melissa. Então já é uma forma segura de você também fazer a ingestão do orégano. Eu tenho clientes que fizeram um ciclo dele de 3, 4 meses com acompanhamento meu para crises alérgicas. Mora num local que é muito frio e aí ela fez esse ciclo para melhorar a parte de respiração e alergia. Só um momentinho. Aí, pessoal. Pera. Carol, tá tudo bem? Você precisa de Tá, não ajuda? é vida real de mãe. Tem uma aqui de 3 aninhos aqui que quanto mais você pede pra ela ficar quieta, mais ela tá com terror, mas tá tudo certo. Ah, Significa, tá. É porque menino, a Carol tá grávida, gente. Vai que tô, ela tô, passou tô mal. barrigudinha. Mas graças a Deus tô ótima. Mas é que o meu pai sempre fala, né? Menino que tá aprontando é menino saudável. Então é menino que tá com bastante óleo essencial. Porque no caso dela, na sala dela, todos os amiguinhos ficaram muito gripados, muito ruins. E eu falei assim: olha, nós estamos passando só na tangente, assim. Mas eu falo que pra menina ir pra escola, eu quase enfio ela dentro do óleo, assim, e tiro. Mas vamos continuar. Desculpem. Então, a gente tem ele também em microcápsulas, que é o OnGuard Beetles. Ele não está disponível, mas está para voltar a qualquer momento no sistema. Falo para vocês anotarem na listinha de desejos de óleos essenciais de vocês, porque é uma versão muito prática e eu dou para minhas filhas desde 1 ano. Então, ele é microcápsulas, ele é bem pequenininho e elas conseguem engolir tranquilamente. E se por um acaso elas chegarem a morder e estourar na boca, não tem problema, é um ardidinho leve, é até bom porque já mata ali algum germe, alguma bactéria que tiver na garganta. E a gente também tem da linha Kids o Stronger, que é um mix de proteção, ele já vem pronto da doTERRA,
Já vem diluído no óleo de coco e é super seguro e prático para você usar nas crianças. Eu gosto bastante dele também, sempre tenho aqui e sempre estou usando com as meninas, principalmente para ir para a escola. Costumo passar na nuca delas, da nuca até o cóccix, na sola dos pés, e gosto de passar bastante nessa região aqui das amígdalas, das glândulas da garganta aqui. Ele é prático, eu indico para minhas clientes usarem a partir dos 2 meses. Bebê, a partir de 2 meses, a gente já usa na solinha dos pés. A partir dos 6 meses, eu já indico passar nas costinhas também, porque ajuda bastante, principalmente bebês que têm irmãos mais velhos, né? Que trazem muitos vírus da escola. Então, a partir de 2 meses aí já é tranquilo para usar na solinha dos pés. E aí não tem como a gente falar de questão de respiração se a gente não falar de melhora da qualidade do ar. Eu tô aqui falando com vocês. Falei para vocês que eu tô meio ofegante por causa da gestação, o tempo tá muito seco e não tá pior a conversa aqui com vocês porque o umidificador tá ligado. Aqui em casa eu falo que eu ostento. A gente tem dois umidificador desse. Tem um no meu quarto e um no quarto das meninas. E a gente não abre mão dele porque ele é silencioso, extremamente silencioso. No entanto, que vocês não estão ouvindo barulho nenhum. Ele apaga todas as luzes dele, então não fica aquela luzinha ruim incomodando quem gosta de dormir totalmente no escuro. E o que mais me fascina nele é que esse botão aqui, essa luazinha, ela é um modo noturno. Então, ele adequa a umidade do ar 60%. Então, você ligou ele, acionou esse modo noturno. Se a umidade do ambiente chegar a 60%, ele desliga automaticamente, vai parar. Você vai achar até que deu defeito, mas não deu. E ele volta a ligar quando a umidade do ar abaixar de novo. Então, ele tem esse sistema dentro dele. E é muito legal porque os médicos falam que a gente não pode ficar com uma umidade, dormir com uma umidade maior que 60%. E aqueles de farmácia comum a gente não consegue ter esse controle. Além do que, ele é um umidificador que você consegue limpar ele 100%, ele sai essa parte de cima. Você consegue higienizar ele totalmente, então não corre risco de ter fungos, coisa que nos umidificadores de farmácia a gente não consegue fazer. Sempre fica um resíduo de sujeira ali dentro e é perigoso, porque pode trazer mais malefícios do que benefícios. E ele vem com óleo de cedro e eucalipto junto de presente. Eu sou apaixonada nele, no entanto, que eu tenho dois aqui em casa. E ele é o único, não tem outro no mercado, apesar de venderem marcas famosas aí, venderem, falarem que pode usar óleo essencial, não pode, tá? O único do mercado que difunde o óleo essencial no ambiente e umidifica ao mesmo tempo é o umidificador da doTERRA. Aqui nós temos os dois modelos de difusores, que eles não umidificam o ambiente, eles só difundem os óleos essenciais, mas já trazem uma melhora da qualidade ali, tanto do sono quanto do ambiente que você tá. Então, tem alguém gripado na sua casa, você usa o Mix de On Guard, o Melaleuca no difusor, que ele já melhora ali a qualidade do ambiente, ajudando a matar os vírus, as bactérias que pode ter no ambiente. Aqui eu trouxe para vocês terem uma noção da névoa dele, como que é. A névoa dele é bem intensa. Eu sou apaixonada. Eu falo que onde eu vou fazer evento, eu levo ele, que todo mundo se encanta e sai de lá com um deles. A névoa dos difusores também é muito boa. Lembrando que os difusores da doTERRA, o plástico, ele é um plástico próprio para uso dos óleos essenciais. Esses outros difusores que a gente encontra na internet, o plástico deles, ele vai se degradando com o tempo e aí você vai inalar óleo essencial e plástico junto. Então, por isso que a gente não recomenda, tá? Óleo essencial funciona muito melhor como rotina do que como desespero. Eu falo para minhas clientes, vamos fazer um rolãozinho de brief, é para usar todos os dias nas crianças, não é para usar só quando estiver doente. Quando estiver doente, vai ajudar? Vai ajudar. Vai acelerar o processo da medicação que a pediatra passou? Vai acelerar. Mas nada como trabalhar com a prevenção. Como é o caso da Maite, que eu falei que na sala dela todas as crianças ficaram afastadas de 7 a 15 dias. Voltaram para a escola com tosse, com gripe, e falei para tia, ó, pode pegar o rolãozinho da Maite e passar em todo mundo se as mães liberarem. Vem de brief, eucalipto e erva baleeira para todo mundo lá na sala,
porque voltaram depois de 15 dias e ainda assim não estavam bem. E a Maitê vai passando assim, vai desviando. Eu falo que ela vai desviando de um e de outro ali. E estamos conseguindo passar ileso. Que é essa combinação aqui. Se eu pudesse indicar para vocês um combo perfeito para a parte respiratória, é esse que a Doterra acabou de lançar na convenção. Se vocês pegarem os óleos avulsos para vocês comprarem de Peppermint Brief e Eucalipto, ele não, o kit não sai 40% do valor dos três separado. Então a Doterra não fez esse kit à toa. Ele fez esse kit pensando na família toda. Então as minhas clientes mesmo que gostam de repor brief, gostam de repor eucalipto, elas estão comprando o kit completo, porque o peppermint fica para os adultos, principalmente como pré-treino, como disposição, ânimo. E quem é viciado em Nelsoro gosta muito de trocar, substituir pelo peppermint. O brief e o eucalipto para as crianças, então desde a criança maior até a criança menor que usa o eucalipto, então tem para a família toda. E eu associo com a erva baleeira, porque desde o ano passado essas ondas de influenza que estão tendo estão vindo com uma. Não consegue fazer a liberação da secreção, a secreção não sai. Mesmo usando broncodilatador, mesmo ficando internada, as crianças estão com dificuldade de expelir o catarro. E a erva baleeira, ela faz isso muito bem. Então, você entra com um dos três olhos para abrir a respiração e a erva baleeira entra junto para puxar essa secreção, esse catarro. Eu trouxe até uns relatos para vocês verem das clientes e, graças a Deus, é muito sucesso e tem tirado bastante crianças de internação e de prevenção de internação também. Aqui eu coloquei, vou passar rapidamente, mas depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, que é uma forma que eu uso o eucalipto com erva baleeira. Bebês recém-nascidos, desde os primeiros dias a gente já faz o uso na sola dos pés do eucalipto com erva baleeira numa diluição maior. O eucalipto na banheira. Para crianças maiores de 1 ano, aí eu já uso. Ai, desculpa que aqui ficou peppermint, tá? Mas peppermint eu não gosto de usar em criança, eu acho ele muito forte. Não por algum medo ou por alguma coisa, é só por causa do mentol dele. Eu acho que fica ardido, corre risco da criança colocar no olho, então eu evito usar. Eu indico mais o eucalipto, brief e o erva baleeira, tá? No difusor, 2 a 3 gotinhas de cada um deles. No banho, uma gotinha de eucalipto na banheira. E aí, no uso tópico, a gente já passa dos pés para peito, costas, garganta, a testa quando eles dormem, porque tá dando muito caso de sinusite. Então, quando eles dormem, é seguro passar na testa. E aí, eu já monto um rolão mais concentrado. Aí, eu ponho 10 gotas de eucalipto, 10 de brief, 10 de erva baleeira e completo com óleo de coco. Para adultos, aí tá liberados a todos. Pode usar no difusor. Coloquei algumas sugestões que eu costumo colocar no difusor ou no umidificador. Coloco no chão do banho quando eu tô muito congestionada, tô precisando melhorar a respiração. Eu pingo no chão do banheiro mesmo para tomar banho. Faço uso top também, o mesmo rolãozinho que eu faço para as meninas, eu faço uso diário em mim, faço uso diário. A gente passa todos os dias aqui em casa para ajudar na prevenção da parte alérgica e também da parte viral. E as pessoas que estão com muitos sintomas de sinusite, principalmente depois dessa influenza, tem muito, além do Flonk na cápsula para você fazer ingestão, também o uso da cabaninha. E aí eu trouxe aqui para vocês como que eu faço. E eu queria dizer que eu te entendo, de verdade. E eu estou do seu lado. Pra vocês, geralmente quando a gente fala cabaninha, o pessoal coloca a toalha na cabeça, né? Eu sou bem estabanada, a chance de eu derrubar tudo é muito grande. Então eu faço na caneca, pego uma caneca de chá, fervo a água e coloco 2 gotinhas desses óleos aqui: melaleuca, orégano, limão e peppermint. E aí eu uso o coador de café para fazer a inalação. Eu viro ele ao contrário, rasgo um fundinho dele e faço a inalação por aquele buraco. Fica mais fácil, mais concentrado. Eu acho que ele limpa mais. E normalmente a gente faz de 7 a 10 dias e é muito indicado principalmente para quem tem sinusite calcificada já, que é caso cirúrgico. E aí pode fazer que vocês vão ver como que vai limpar tudo.
E aí é o que eu falei pra vocês, eu tô nesse processo faz 6 anos. Todos os dias eu tento ter hábitos conscientes, tanto no emocional, quanto no sono, quanto na ingestão de água. É um pouquinho por dia. Eu tô nesse processo faz 6 anos já. Então, se você começar hoje, decidir hoje a se cuidar um pouquinho mais, a cuidar um pouquinho diferente da sua família, a trocar hábitos e usos de óleos essenciais no seu dia a dia. Ai, não vou deixar de preguiça, vou ligar o difusor. Ai, vou colocar o rolon que eu vou montar de brief lá na sala para todo mundo ver. Você vai vendo que pequenos hábitos diários vão melhorando a qualidade de vida da sua casa e você chega nesse ponto que você não fica mais refém de clima, não fica refém mais de surto de virose, não fica refém mais de antialérgico. E aqui é os depoimentos, eu tenho muitos depoimentos, vou deixar o Instagram meu para vocês, que vocês podem ver outros depoimentos que eu tenho lá, principalmente dessa parte do erva baleira com briefel com eucalipto. Então, nesse caso aqui, a mãe estava internada, foi nessa época de maio do ano passado. Ela estava internada e o filho dela não desinternava de jeito nenhum porque não conseguia fazer a liberação de catarro. O pulmão dele não conseguia limpar. E aí eu levei para ela de manhã e logo depois do almoço ele já conseguiu, ele começou a vomitar toda aquela secreção e dentro de 24 horas ele recebeu alta hospitalar. Essa criança aqui, ela não precisou ser internada, mas estava com aquela tosse seca que aparentemente não tem catarro, mas que é aquela tosse que dá principalmente à noite. Então a mãe começou a usar, a tosse melhorou e ele começou a expelir catarro que ela não sabia nem de onde que vinha. E esse daqui é o uso do umidificador. Então, a mãe comprou um umidificador, começou a usar em casa e o pai ficou impressionado com o uso, porque fazia meses que eles estavam usando medicação para alergia e tudo mais que era recomendado e nada conseguia melhorar o quadro alérgico da menina. E aí, usando o umidificador da Doterra, com o eucalipto, com o Brief, e eles tiveram esse resultado já nas primeiras noites. E agora a gente tem 2 minutinhos para se alguém tiver alguma dúvida. Aqui é o meu arroba do Instagram. Fica lá para vocês me seguirem, verem um pouquinho do meu dia a dia do uso dos óleos essenciais e também como é trabalhar com a Doterra. Lá tem bastante depoimentos dessa parte respiratória, tem relatos por áudio também, se vocês quiserem ver. Vou fechar aqui, mas vou deixar aberto para dúvidas, tá? A gente tem aí 2 minutinhos para dúvidas. Deixa eu olhar aqui. Pode mandar pelo chat quem não quiser abrir a, a câmera ou abrir o áudio e quiser mandar aqui no chat, tá? Estamos sem dúvidas, então? Podemos encerrar? De toda forma, se você ficou com vergonha de perguntar aqui, quiser me mandar mensagem, quiser pedir para sua consultora de bem-estar,